Agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Tese de doutorado do programa de pós-graduação em Sociologia da USP resulta livro que mostra detalhes a expansão e consolidação do chamado PCC, Primeiro Comando da Capital, no sistema prisional paulista. E a nossa entrevistada é a autora desse trabalho, a socióloga Camila Caldeira Nunes Dias, que é professora da Universidade Federal do ABC e pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Muito obrigada, professora, por estar conosco. Eu tenho aqui o seu livro, que eu li, um livro denso, e um livro que é resultado de um trabalho de pesquisa de 4 anos e meio, aproximadamente, uma tese de doutorado, e agora o trabalho está aí, publicado pela editora Saraiva, à disposição das pessoas. E eu quero começar para saber se esse estudo evidenciou o impacto que esse chamado PCC tem sobre a segurança pública em São Paulo. Boa noite, Maria Lídia. Agradeço o convite para estar aqui. Eu acho que sim. Na medida em que eu procurei avaliar como a expansão do PCC teve impactos no sistema prisional em São Paulo, nesses 20 anos de existência do PCC, esse impacto que no sistema prisional foi estrondoso, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, ele também se revela na segurança pública de uma forma geral, na medida em que, como já cansamos de ver nos últimos anos, a ocorrências de dentro do sistema tem impacto na criminalidade, na segurança, na sociedade em geral e vice-versa, né? Ocorrências do lado de fora das prisões, como envolvimento em violência policial, execuções de criminosos, também impactuam dentro das prisões. Então, hoje há essa convergência desses fenômenos. Agora, então, o PCC, ele surgiu há 20 anos. Em que contexto que ele começou a aparecer? O contexto de aparecimento do PCC, ele é marcado por uma violência institucional muito grande, dentro e fora do sistema, né? O PCC surge, segundo a narrativa dos seus próprios integrantes, em 93. Então, lembrando que é um ano após o massacre do Carandiru, né? E o massacre do Carandiru, ele é o ápice de uma política marcada pela violência institucional do final dos anos 80 e começo dos anos 90. Então, eu penso que o PCC ele é fruto, né, dessa forma autoritária e arbitrária do Estado, sobretudo dentro das prisões. Eu vi que o seu livro faz referência às entrevistas com presos de diferentes idades. Os presos falavam à vontade sobre essa organização que, se por um lado é uma organização que também protegia, ao mesmo tempo oprime. Também oprime as pessoas que estão na prisão e até fora delas. Como é que foi a relação com quem fez os relatos no seu trabalho? Eu fiz 32 entrevistas com presos, né? O perfil dos presos variou bastante. Eu entrevistei não só integrantes do PCC, mas eu também busquei entrevistar aqueles que já haviam sido excluídos do PCC, que já haviam pertencido à organização e não eram mais. Eu entrevistei também presos que estavam jurados de morte pela organização, tentando apreender, digamos, uma visão multifacetada do fenômeno. Mas eles não tinham medo de contar detalhes? No começo da entrevista, a entrevista era marcada, o seu início, por uma óbvia desconfiança. Eu procurava desfazer essa desconfiança, né? É importante salientar que eu tinha uma privacidade com o preso, então eu ficava sozinha numa sala, ninguém mais ouvia as entrevistas. Procurava demonstrar que aquilo não seria, que o nome dele não apareceria em nenhum lugar, que aquilo não poderia prejudicá-lo de forma alguma, assim também como não iria ajudá-lo, né? E você não teve medo? Não, eu não tive medo. Em nenhum momento eu não posso relatar um caso assim de uma ameaça. Porque, como eu dizia, o preso entrava na sala, só para dar um exemplo. A primeira coisa que eu fazia era estender a mão para ele, cumprimentá-lo. Dizer, olha, por quê? Porque ele está acostumado com outro tipo de relação, né? Tanto do staff prisional, quanto de outras pessoas que sempre estão julgando, condenando. E eu procurava demonstrar que eu não estava ali para julgar o que ele fez, que eu queria apenas conhecer. Claro que antes de entrar no assunto especificamente
especialmente em relação ao PCC, a entrevista era longa, durava horas. Então eu falava da família, a educação, trabalho, tal, da vida na prisão até chegar. Isso, criava um diálogo, né? Até chegar nas questões mais delicadas. E como que esses presos entrevistados se referiam ao PCC? Como uma organização que os deixava seguros em relação a arbitrariedades que acontecem, que nós sabemos, nas prisões, ou eles temiam, morriam de medo do PCC? Os que são integrantes do PCC, que eles são chamados de irmãos, eles têm um discurso de legitimidade, né, do papel da organização que é muito forte. Um preso até me disse, que é um integrante do PCC, ele disse uma coisa que para mim ficou muito marcada, né, que eu acho muito significativa. Ele disse o seguinte: o PCC não é uma organização criminosa, é uma organização de criminosos. Então, acho que, óbvio que isso é um discurso, mas eu acho que ele tem um fundamento no sentido de que ele disse o seguinte: nós damos assistência para as pessoas para algumas pessoas, né, ônibus, cesta básica, alguns tipos de ajuda, só que o nosso meio para movimentar esse dinheiro, esse valor, o nosso meio são os negócios ilícitos, é o crime, né? Então, ou seja, eu acho que, embora isso seja um discurso de legitimação, eu acho que é importante para a gente entender o porquê que o PCC permanece estável durante tanto tempo. Bom, e estável e com comando, tanto que leva essa expressão no nome daquilo que eles adotaram como sigla. Agora, o PCC já comandou rebeliões nos presídios, várias delas foram atribuídas a esse comando do chamado PCC, inclusive aquela mega rebelião de tantos presídios no mesmo dia. Hoje, nos últimos tempos, nós temos tido aí uma serenidade nos presídios, não tem acontecido rebeliões. A que se atribui isso? A um eventual acordo da segurança pública, do sistema penitenciário com essa organização? Maria Lídia, eu não diria um acordo, mas eu diria que há um equilíbrio, né, uma certa acomodação com o poder público, porque visitando as unidades prisionais fica muito claro que o PCC detém o controle mesmo. Quando eu falo controle, é o controle sobre a população carcerária, que vai fazer o que eles mandarem em 90% das prisões. As prisões estão numa situação caótica, superlotadas, uma série de arbitrariedades, falta de materiais de higiene, comida muitas vezes que não é suficiente para alimentar um homem adulto, enfim. As prisões estão nas condições piores possíveis, né? Então, para mim, não é possível entender o porquê que há anos a gente não fica sabendo de nenhuma rebelião no sistema prisional, senão por compreender o papel que o PCC exerce no controle social da população carcerária. Para encerrar, esse seu livro, PCC, Hegemonia nas Prisões e Monopólio da Violência. Este livro, o que é que ele acrescenta àquilo que a segurança pública já sabe? Eu penso que muito do que está no livro, os profissionais da segurança sabem, só que do ponto de vista político é muito difícil de admitir que, por exemplo, a queda da taxa de homicídios no estado de São Paulo, que é a grande bandeira desse governo, embora possa se aventar uma série de explicações para compreender isso, para mim é fundamental compreender que a partir do momento que o PCC sai das prisões e domina as periferias e passa a monopolizar praticamente o tráfico de drogas no estado de São Paulo, então isso tem um efeito decisivo na queda da taxa de homicídios, porque se apenas uma organização controla esse comércio e arbitra as disputas envolvendo o varejo das drogas, que historicamente produzem uma elevada taxa de homicídios, é evidente que isso tem um impacto nessas taxas. Então, eu acho que isso coloca algumas questões mais abrangentes, que não é que a segurança pública não saiba, é que eu acho que do ponto de vista político é muito difícil que se admita. Ok. Parabéns pelo seu trabalho, pela seriedade e pela densidade. Obrigada. Muito obrigada, uma boa noite. Gabriel.